Gente, eu não sou aquele cara tecnológico, mas eu gosto muito de tecnologia. E a minha geração foi afetada de uma forma positiva com relação à tecnologia. E pode ser que você tenha outras escolhas, mas sabe um negócio que sim, gente, invenção maravilhosa foi o GPS. Não. O GPS é um negócio incrível, incrível, principalmente para as pessoas que têm problema espacial. Tem gente que mora na casa já há 10 anos, ela sabe que quando sair do quarto, a cozinha é para a esquerda. E aí você diz, é para a esquerda, ela fica assim, não, isso aí não é esquerda não, esquerda é a outra. Tem gente que não tem noção, e casa erra, entendeu? Tem gente que não tem noção espacial. A padaria, fazer uma compra é 2 quarteirões, ele bota o GPS. Porque se não botar, vai dar uma volta no quarteirão 5 vezes. Né? Ou coisa boa é GPS, é bom demais. Por exemplo, eu sou do tempo... Eu sou do tempo de ir para uma banca de revista e comprar 4 rodas. Quem é do tempo do 4 rodas aqui? Não, gente, tem mais gente aqui. Eu tenho certeza, tem mais gente aqui. Tem mais gente de ir para... Ainda tem banca de revista? Tem, banca de revista tem, né? Aí o cara eu ia para a banca de revista quando eu ia viajar, aí pegava o 4 rodas para ver o mapa, aquela coisa. Eu fiquei maravilhoso, porque o 4 rodas não era agora mapa, era CD. Quem é do tempo do CD aqui, gente? Tem mais gente. Enfim, GPS é maravilhoso. Ele traz orientação, traz direção. Gente, se o GPS ele tem benefício para jornadas, e às vezes a falta de direção pode atrasar em 15 minutos, pode atrasar, assim, é uma jornada. Agora, pior é a pessoa que não tem direcionamento de Deus. Direcionamento de Deus. Sim, quantas decisões a gente está fazendo? Quantas decisões, gente? Das mais bobas, das menores. O que comer, se eu como isso, se eu como aquilo, qual a roupa que eu vou, qual é o culto que eu escolho. Decisões pequenas. Que horas eu acordo, eu vou malhar, não vou malhar, que horas eu vou trabalhar. Decisões pequenas. Mas tem decisões grandes que a gente está tomando, gente. Decisões grandes. Sérias. Decisões com consequências que a gente não tem noção. Decisões que a gente está achando que é só sobre eu. Não, eu vou tomar essa decisão porque o que vai prejudicar sou eu. Você não tem noção. Uma decisão que você está tomando, você pode dizer assim, não, é sobre eu, sobre mim, é sobre a minha pessoa. Não. E você está tomando essa decisão. Decisões têm a ver com sentimentos, decisões têm a ver com família, decisões têm a ver com projetos profissionais, decisões importantes. Você está tomando essa decisão sem Deus. Sem Deus. Hoje eu quero falar como usar o GPS do céu. Porque quando eu leio essa palavra, Salmos 25, 12 a 14, Salmo 25, 12 a 14, diz assim, quem são esses que temem ao Senhor? Aqui deixa o texto aí, teme ao Senhor. Quem são esses que levam a Deus a sério? Quem são esses que têm intimidade com Deus? Quem são esses que querem escutar de Deus? Quem são esses que querem o Senhor? Quem são esses que levam a palavra a sério? Quem são esses?
Deus tem uma promessa para você, que teme a Deus, que leva a Deus a sério, não é que tem medo de Deus, que leva Deus a sério. Deus tem uma promessa para você. Deus, Ele os instruirá no caminho que devem seguir, viverão em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Literalmente, Deus tem para você. Deus tem para você uma promessa de... Como é teu nome? Fábio. É como se Deus pegasse o Fábio e disse assim: Fábio, e aí se vai para a direita, o Fábio vai para a direita, se vai para a esquerda, o Fábio vai para a esquerda, se ele para, se Deus para, ele para, se continua. Esse texto literalmente é Deus pegar a minha mão e dizer assim: eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu vou colocar você no caminho que eu digo que é o melhor para a sua vida. Eu não sei você, mas eu preciso dessa direção, gente. Eu preciso dessa direção. Até quando a gente vai viver tomando decisões sem esse GPS de Deus, gente? Livro de Salmos, capítulo 32, verso 8. Salmos 32, verso 8, diz assim: Deus, eu o instruirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Que promessa maravilhosa, gente. Ei, feche os seus olhos, deixa eu falar e recebe essa palavra de Deus. Deus vai te instruir, Deus vai te ensinar. Feche os teus olhos, abre as tuas mãos. Deus vai te instruir, Deus vai te ensinar no caminho que você deve seguir. Deus vai te dar conselho, Deus vai cuidar de você. Quem precisa e crê, diga amém. Amém. Quando Deus direciona uma pessoa, quando Deus direciona, até o caminho difícil se torna seguro. Uma direção de Deus até o caminho difícil se torna o que, gente? Não é fácil, mas é o que é? Seguro. Ouvir a voz de Deus é o que transforma decisões comuns em destinos extraordinários. Uma voz de Deus. Uma voz de Deus. Como usar o GPS de Deus? Como é que Deus ativa essa voz na minha vida? Como é que Deus direciona uma pessoa? Então anota aí, abre o teu coração. Primeiro direcionamento de Deus, ele vem por meio da sabedoria de Deus. Sabedoria. Livro de Provérbios, capítulo 8, verso 12. Estão comigo ainda, gente? Provérbios 8, 12 diz assim: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. Deixa eu arrancar desse texto algumas palavras-chave. Sabedoria, prudência, conhecimento e bom senso. Sabedoria de Deus, gente. É isso que é a sabedoria de Deus. Essa sabedoria, diferente da sabedoria do mundo, Tiago, ele diferencia uma sabedoria do mundo, e essa sabedoria do mundo é apenas intelecto. Essa sabedoria do mundo, ela leva a pessoa a ser orgulhosa. A sabedoria do mundo, Tiago diz muito, né, de uma forma, às vezes, assim, é maligna, mas a sabedoria de Deus, e eu gosto da definição da sabedoria de Deus, ali em 1 Reis, capítulo 3, verso 9, o contexto é Salomão.
1 Reis, capítulo 3, verso 9. Olha o que é que o texto fala. Estão comigo aqui, pessoal? Olha o que é que o texto fala. Diz assim: dá pois ao teu servo. Essa era o pedido de Salomão. Ele diz assim: dá pois ao teu servo um coração. Fala comigo, gente, coração. Coração cheio de quê? Um coração cheio de discernimento, capacidade de discernir, capacidade de entender as coisas, para governar o teu povo, e capaz de distinguir, um coração capaz de distinguir entre o que, gente? Bem, meu Deus, é isso que eu quero. Capacidade de dizer assim: não, isso aqui não é coisa boa. E todo mundo está dizendo assim: cara, isso é uma oportunidade, vai perder essa oportunidade, mas algo no teu coração diz assim: eu não vou entrar nisso. Amém, glória a Deus. Você não consegue explicar, mas você sabe que é algo assim: isso aqui não é bom para mim. Gente, a Bíblia diz do coração. Fala comigo, do coração. Deus fala através de sabedoria, de prudência. Às vezes as pessoas querem ouvir um anjo, às vezes as pessoas, Deus fala através de anjos, Deus fala através de várias formas. Calma, mas deixa eu te falar uma coisa. Deus fala também usando cérebro. Amém, glória a Deus. Sabedoria, prudência. E quem sabe Deus já está te mostrando, Deus já está falando para você, Deus já está direcionando você, mas você não tem, assim, não entende, acha que não, isso aqui é coisa da minha cabeça. Não. Ei, usa a prudência que Deus te deu, usa a sabedoria que Deus te deu, usa o bom senso que Deus te deu. Deus usa, gente. Deus usa. Porque do coração compreender as coisas, do coração saber discernir entre o bem e o mal. Porque direcionamento de Deus é essa sabedoria de Deus, esse conhecimento de Deus, esse bom senso de Deus, essa prudência de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida essa pessoa prudente. Eu quero declarar sobre a sua vida a sensatez de Deus. Deus arrancando a tolice do teu coração. Deus arrancando a insensatez da tua vida. Deus arrancando a cegueira da tua vida. Deus colocando prudência na sua vida. Deus colocando inteligência. Provérbios capítulo 2. É o Senhor dou sabedoria. É o Senhor, de mim vem inteligência. De mim vem justiça, de mim vem o bom senso, de mim vem da minha boca. Eu, o Senhor, eu dou. A gente vê muita produção de intelectualidade nesse mundo, muita produção de conhecimento, mas pouca produção de homens sábios e de mulheres sábias. Gente conversando muita coisa. Para mim, pode ser que para você seja diferente. Mas, para mim, olha, escuta só a minha voz, não olhe para mim não. Para mim, uma pessoa perigosa é o inteligente tolo. O inteligente tolo. Vou explicar para você. O inteligente tolo, todo mundo quer estar perto dele. Todo mundo quer uma mentoria com ele. Ele é venerado, o pessoal quer tomar café com ele. Ele é inteligente, ele fala, ele ensina, ele tem podcast, ele tem seguidores. Mas nada que ele ensina para os outros funciona para ele, porque ele é tolo. E só existe uma pessoa que pode arrancar a tolice da nossa vida. Se chama Espírito Santo
de Deus. Abre a tua mão, deixa eu orar por você. Eu oro por esse espírito de sabedoria. Ó Deus, sobre essa tua filha, esse espírito de sabedoria sobre o teu filho. Arranca toda tolice, Senhor. Arranca toda insanidade, Pai. Ó Deus, Senhor meu Deus, ó Pai, no nome de Jesus eu oro, Pai. Ó Deus, esse espírito de Deus, esse espírito de sabedoria, esse espírito de conhecimento, esse espírito de conselho, esse espírito de força, esse espírito, Senhor meu Deus, ó Pai, que claramente a gente vê uma direção sábia, Pai, em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Mas também o direcionamento de Deus vem por meio da palavra de Deus. Fala comigo, gente, palavra de Deus. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Decisão fundamentada pela palavra de Deus, uma palavra específica. Se sabedoria é intimidade com Deus, se sabedoria é uma jornada com Deus, se sabedoria não é apenas um momento, é uma vida com Deus, é algo que é estilo de vida. Eu quero Deus, eu levo a sério a Deus, eu levo a sério a palavra de Deus. Ei, gente, Deus fala através da sua palavra, mas vai exigir, olha a palavra, exigir, vai exigir de você profundidade da palavra de Deus. Porque palavra de Deus não é um sorteio. Senhor, eu tenho que tomar uma decisão hoje. Aí o cara lê aqui, Jeremias 30, 15. Mas todos os que devoram serão devorados. Não quero não. Isso aqui não é de Deus. Peraí. Aí, né? É igual sorteio, né? Para balançar, aí vai, aí de novo, né? E, gente, eu conheço. E aí tem aquela pessoa que diz assim: não, eu quero uma palavra de Deus. Aí bota aqui para a direita. Aí é Novo Testamento, é melhor. Aí ele diz: não, eu quero uma palavra de Deus, eu vou botar bem no meio aqui, porque vai cair em Salmo e Provérbios. Não, gente, não é essa palavra, não. É essa palavra que você medita nela. Amém. Glória a Deus. Você tem sede por ela. E aí, ela tem uma promessa para mim e para você. Se eu fizer isso, a Bíblia diz, gente, olha isso aqui, a Bíblia diz o seguinte, que a palavra de Deus é lâmpada. Fala comigo, gente, lâmpada. A palavra de Deus, é uma palavra de Deus. Vai ser lâmpada para os teus pés, ou seja, Deus vai me dar uma palavra para eu dar o passo certo. Fala comigo, o passo certo, mas não apenas o passo certo, é lâmpada para os meus pés, mas luz para o meu caminho, é direção, é passo a passo, mas também Ele vai me mostrar a direção certa. A direção certa, porque pode ser que eu dê, o passo é certo, mas a direção é errada. Como? Pode ser que o passo seja certo, não. É uma palavra, e é para vender, o passo é certo. Mas vender por esse preço, vender nesse momento, vender para essa pessoa, vender nessa situação, a direção é errada. Pode ser que o passo seja certo, você se permitir, dizer assim, eu estou na estação, é justo, é legal. Sabe uma coisa? Eu vou me permitir me relacionar, o passo está certo. Agora, a direção pode estar errada. Essa é a pessoa? É esse tipo de relacionamento?
O ano era 2004. 2004. Nós estávamos com mais ou menos 250 pessoas na nossa igreja. E eu ainda estava trabalhando ali na controladoria do Grupo Marquise. 2004, 2005. E sabe aquela... Minha cabeça não estava mais ali. Eu estava sendo... não estava sendo justo com a empresa, os meus chefes, meus diretores, meus donos. Eu me lembro muito bem que a gente estava num planejamento estratégico. E sabe, a minha cabeça não estava mais ali, não estava mais ali naquela reunião, eu estava incomodado. E eu comecei a orar, Deus, não estou me sentindo bem aqui. E eu comecei a buscar na palavra. E eu me lembro muito bem que, lendo na palavra, eu encontrei no livro de Joel, capítulo 2, 19, essas 3 palavras, trigo, vinho e azeite. E depois eu vi novamente, Deuteronômio, capítulo 7, 13, trigo, vinho e azeite. E depois, em livro de Osés, de novo, trigo, vinho e azeite. E depois, de novo, Salmo 104, 15, trigo, vinho e azeite. Eu cheguei para a Nenê. Eu disse, filha, eu estou sentindo no meu coração, eu estou vendo sim uma palavra, eu tenho recebido essa palavra. Eu acredito que é momento de eu deixar a Marquise e assumir a igreja. E aí eu falei para ela, eu disse, olha, Deus tem falado no meu coração que Ele vai mandar para a gente o trigo, o vinho e o azeite. Trigo, eu vou suprir tuas necessidades. Vinho, eu vou te dar alegria e qualidade de vida e prazer, como nunca você viu. E o azeite, a minha presença vai comigo, vai contigo, e a minha unção vai te acompanhar. Eu disse, Neném, sob essa palavra, vamos tomar essa decisão. E ali, a gente começou um processo, não foi fácil. Não foi fácil, gente. Foram anos difíceis, mas eu tinha uma palavra de Deus. Eu tinha uma direção de Deus. E mudou tudo na minha vida. Mudou tudo na condução dessa igreja. E quando a gente vê do Gênesis Apocalipse, a gente vê uma palavra de Deus que mudou a vida de Noé, que mudou a vida de Abraão, que mudou a vida de Davi, que mudou uma palavra de Deus que mudou a vida de Salomão, uma palavra de Deus que mudou a vida de mulheres, uma palavra de Deus, uma palavra de Deus. Ei, eu quero declarar sobre a sua vida essa seriedade e uma palavra de Deus que vai trazer benefício para a sua família, que vai trazer benefício para a sua saúde, que vai trazer benefício para os teus negócios, que vai trazer benefício para a tua vida profissional. Uma palavra de Deus que vai orientar na sua alma, no seu relacionamento, no seu sentimento. Uma palavra de Deus, uma ideia de Deus, algo que Deus vai colocar no teu coração. Mas não é qualquer voz, não é qualquer voz, não. É uma palavra de Deus, gente. Palavra de Deus. Porque Deus fala através da palavra, mas também o direcionamento de Deus vem através de sonhos, pessoal. Uma convicção, algo interior, algo diferente. A gente vai ver José, Deus deu sonho para ele sobre o seu futuro, Deus deu sonho para ele a respeito da liderança dele sobre a sua família. Deus dava também interpretação de sonhos que Deus dava e que mudou a história do Egito. Jacó, quando ele foge do irmão dele, ele tem um sonho e ele vê uma escada do céu ligando a terra, e ele viu ali mudou completamente a vida de Jacó. Ele viu um Deus que supre, um Deus que cuida, um Deus próspero, muda completamente o conceito. Jacó, ele passa a ser generoso, Jacó passa a ser confiante, Jacó tem direção de Deus por causa de um sonho, gente.
E depois de anos, Deus traz em sonho para ele voltar para esse lugar onde ele teve esse sonho. Salomão, a gente leu 1 Reis capítulo 3, Deus se apresenta para Salomão e diz assim: pede o que você quiser por causa de um sonho. Um sonho. Daniel recebia e interpretava sonhos. José, pai de Jesus, ele, esposo de Maria, ele só casa com Maria, recebe, ele entende todo o projeto de Deus através de um sonho. Tentam matar ali, matança das crianças do rei, e ele sonha e ele foge para o Egito, e ele sonha para voltar para Israel. A igreja, ela era ali, nessa parte de cima, era só essa parte de cima. Esse lado aqui era uma casa que a gente utilizava para as crianças. Bem aqui onde eu estou, era uma piscina que a gente batizava. Bem do lado ali, era o banheiro. Esse aqui era a igreja. E eu tive um sonho. Eu sonhava que eu chegava na esquina, nessa esquina, especificamente aqui. Eu parava o meu carro. E quando eu parava no meu sonho, quando eu parava o carro, eu via muita gente. E era senhores, senhoras, pessoas bem idosas. Era muita gente. E eu via muita criança com farda. E era como se eu estivesse chegando de viagem. E essas crianças, essas senhoras e senhores, vinham me abraçar ali no carro e diziam: pastor, a gente está com tanta saudade do Senhor. E meu sonho acabou. Eu acordei naquela manhã, com uma convicção no meu coração. Cheguei para a Nenê e disse: Nenê, eu sonhei isso. E Deus está direcionando a gente a começar um instituto na nossa igreja. Esse ano o instituto completa 21 anos, e quantas centenas de milhares de pessoas por causa de um sonho de Deus. Leva a sério a Deus. Leva a sério a intimidade com Deus. Leva a sério a palavra de Deus. Leva a sério andar com Deus. E não torna só isso um momento, não, mas um estilo de vida. Hoje está na igreja, mas amanhã a primeira coisa que você faz é buscar Deus, porque Deus vai te instruir, vai te ensinar. Durante o dia, conversa com Deus, continua conversando com Ele. Terça-feira, busca a Deus. Quarta-feira, busca a Deus. Maio, junho, 2026, 2027, porque tem muita coisa que acontece quando a gente busca a Deus. Gente, eu não sei você, mas eu preciso de direcionamento. O quarto direcionamento que Deus usa é direcionamento que vem através de pessoas. Mas a gente precisa perguntar. Direcionamento pela sabedoria, intimidade, relacionamento. Direcionamento que vem pela palavra, profundidade, conhecimento. Não é ler por ler, mas é meditar na palavra de Deus. É ser profundo na palavra de Deus. E Deus vai falar de uma forma clara. Direcionamento, sonhos, convicções que Deus dá, projetos que Deus dá, e você sabe literalmente que não é qualquer sonho, é algo que Deus colocou no teu coração, porque você caminha com Deus. Mas também um direcionamento que vem através de pessoas. O livro de Efésios fala sobre algumas pessoas. Efésios 4, 11 a 13, Deus levantou apóstolos, Deus levantou profetas, Deus levantou evangelistas, pastores e mestres,
com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Deus usa liderança de igreja, mas Deus usa gente comum. Provérbios 27, 17, diz assim: como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Aqui não é gênero, não, aqui é ser humano. Gente afina gente. A gente vai ver uma pessoa, Natã, confrontando Davi, e mudou completamente a vida de Davi. Sogro de Moisés, Jetro, contribuindo, orientando Moisés, trazendo uma palavra que mudou completamente a liderança de Moisés. E Moisés falava com Deus face a face, Deus usa Jetro. Paulo orienta a igreja, Pedro, João. Agora a gente precisa ter sabedoria, discernimento, prudência, saber quem é que está sendo usado por Deus. Porque existe uma diferença entre opinião e existe uma diferença entre conselho. Opinião todo mundo pode dar. Conselho, só gente que ama a gente, gente que conhece o nosso coração, gente que conhece a nossa jornada, gente que conhece o nosso propósito. Opinião é superficial, conselho é profundo. Opinião não tem compromisso, é uma opinião. Não, o conselho se compromete, ele se coloca, ele tem responsabilidade. Uma opinião é genérico. Não, um conselho é direto, uma opinião, às vezes, olhe lá, toca o intelecto, o conselho toca o coração. Escreve isso aqui, gente. Um bom conselho pode evitar anos de dor desnecessária. Um conselho pode evitar anos de dor desnecessária. Deus usa vozes de gente comum, de gente que ama a gente. Deus usa vozes certas para nos manter no caminho certo. Conselhos certos corrigem mais do que elogios vazios. Eu levo muito a sério um conselho, eu levo muito a sério pessoas que conversam, que falam comigo. Às vezes a gente não tem nem noção de uma palavra, de um conselho, de algo. Um dia desse uma pessoa chegou para mim, ele é empresário, muito bem sucedido. Ele disse assim, um dia a gente estava tomando café, várias pessoas, ele disse assim: pastor, o senhor se lembra de um dia que a gente conversou, me encontrei com o senhor no aeroporto, a gente estava esperando o voo e a gente começou a conversar. Eu disse: não me lembro desse dia, não me lembro de ter conversado com você, não me lembro da conversa que eu tive com você. Ele disse: mas eu me lembro que o senhor falou. O senhor falou só uma frase. A gente estava conversando e tal. E aí eu comecei a dizer: tal, porque eu estou fazendo isso, eu estou viajando isso aqui, eu estou abrindo isso, estou fazendo não sei o quê, estou pensando em outra coisa, estou não sei o quê, e ali e tal. E eu olhei para ele e disse assim: cuidado, hein? A única coisa que nasce grande é monstro. E monstro dá trabalho. Ele saiu com aquela palavra. E disse assim: rapaz, sabe de uma coisa? Deus está usando o Costa Neto para me dizer: diminui para eu diminuir meus negócios, para eu administrar mais, e ao invés de começar a pensar em crescer, me preparar para crescer.
Esse mudou completamente a história dele por causa de um conselho. De quem você está tomando conselho? Na verdade, não é conselho, é uma opinião. Porque Deus usa também profetas. Deus usa profetas, gente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, cuidado. Profecia de Deus não vai envergonhar você. Profecia de Deus não vai apontar você. Profecia de Deus não vai causar vergonha e confusão para a tua vida. Uma profecia que tira você da paz, tá certo? E coloca você em confusão, não é uma profecia de Deus. Uma profecia que manipula você e não liberta por você, não é uma profecia de Deus. Tem gente que não é de Deus, que está manipulando as pessoas por causa de uma palavra, e tem gente que está dependente do profeta. Deus, ei, vem cá, o importante não é quem fala, o importante é quem Deus usa. É quem Deus usa, gente. Desculpe, quem usa a pessoa, desculpa, quem usa a pessoa. A importância não é quem Deus está usando. Eu preciso valorizar quem está usando a pessoa. A glória é de quem está usando a pessoa. Eu vou dar glória para quem? Para o Espírito Santo, para Jesus, para Deus. Eu não vou dar glória para a pessoa. Profeta que puxa a glória, tem alguma coisa errada, porque o poder não está no profeta, o poder está de onde vem a fonte dele. Prove, busca a Deus, tenha discernimento, cuidado. Mas deixa eu falar outra coisa, ainda cabe mais uma coisa, pessoal? O direcionamento de Deus vem diretamente de Deus. Então veja bem, Deus usa sabedoria, prudência, Deus usa a palavra, Deus usa sonhos, Deus usa pessoas, mas Deus fala diretamente com a gente. Algo que acontece, Deus fala diretamente conosco. Isaías capítulo 30, verso 21, eu quero declarar sobre a sua vida. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda. Para pessoas simples, comuns. Mas Deus compartilhar projetos sérios com quem é imaturo. Deus compartilhar coisas grandiosas com crianças espirituais. E a gente precisa ser honesto. Que muitas vezes a gente diz assim, não é? E por favor, gente, eu não estou aqui criticando, eu só estou querendo que você seja uma pessoa que saiba discernir, seja mais prudente.
Cuidado para a gente não estar dizendo, Deus falou. Na verdade, Deus falou é porque eu quero fazer. Não é que Deus falou. É que, na verdade, você quer fazer. E para sustentar um desejo, você coloca o quê? Uma coisa séria. Deus falou. Como eu já vi, gente. Aí a pessoa chega assim, pastor, Deus falou comigo. Aí eu queria conversar com o senhor para saber o que é que o senhor acha. Eu? O cara chega e diz assim, pastor, Deus falou comigo. Abrir um negócio, tal, todinho e assim e tal. O que é que o senhor acha? Eu digo, eu não acho nada não, meu amigo, se Deus falou contigo. Mas eu fico na minha cabeça assim, eu digo assim, dá vontade de perguntar, tu já teve alguma coisa? Não. Tu entende o que é que tu vai abrir? Não. Tu tem dinheiro? Não. Onde é que vai ser? Também não sei. Com que? Deus vai mandar. Aí eu fico assim, bicho, estou de brincadeira. Não, peraí, estamos de brincadeira. E quantas pessoas, gente, a gente ri, mas é muito sério. Quantas pessoas feridas. E Provérbios. Cara, Provérbios diz assim. O texto de Provérbios, na versão Costa Neto, ele diz assim. Muitos falam que é o Senhor e batem a cabeça na parede e depois fica chateado com ele. Meu Deus, é forte. O ano era 2000. Finalzinho de 2000, segundo semestre de 2000. Eu comecei a sentir no meu coração. Eu comecei o quê, gente? Eu cheguei para a neném e disse, filha, a gente deveria morar fora. E aí a gente passa 10, 15 anos fora. Eu invisto na minha vida profissional. E aí a gente investe na educação dos nossos filhos. E aí a gente volta do Brasil, para o Brasil. E aí quem sabe, eu consigo voltar como um CEO de uma grande corporação, presidente de uma grande corporação. E a gente mora ali no eixo Rio-São Paulo. O que é que tu acha? Ah, coxa, bora orar. Pois é, bora. Eu tenho vontade de morar fora. E comecei a mandar meu currículo, comecei a conversar com algumas pessoas. E aí estava ali surgindo, provavelmente, ou o México ou Estados Unidos. E esse era o meu projeto. 31 de dezembro, a gente estava na nossa antiga igreja. Eu cheguei para a neném e disse assim, filha, vai ser o último ano que a gente vai estar nessa igreja. E eu e a neném serviu aquela igreja por 22 anos, minha sogra, ela tinha fundado aquela igreja. Meu cunhado estava na liderança daquela igreja. Dia 31 de dezembro, eu e a neném estava dando as mãos num culto de virada do ano. E a gente estava entregando o ano de 2001. O ano de 2001 começa. Eu me lembro que estava março, abril, era mais ou menos mês de março. E eu ia fazer uma viagem para São Paulo, a negócio, pela empresa. E eu tinha um curso que eu dava, um curso de finanças. E ajudava as pessoas a se organizarem financeiramente, fazer orçamento, a ajudar as pessoas a saírem das dívidas. Um curso que eu dava de graça. E alguns pastores amigos meus me convidavam. E eu tinha um amigo meu em Palmas, e ele me convidou para ir para Palmas para dar esse curso. Eu disse, cara, eu não posso ficar no domingo, porque eu tenho que amanhecer em São Paulo. Então, eu consigo dar o curso para a igreja toda na sexta, no sábado, domingo eu viajo. Então, tá tudo bem.
Quando eu estava de voo Fortaleza, Brasília, Palmas. Lá em Brasília eu parei para pegar o meu voo e um pastor conhecido estava comendo, ele me viu, e aí ele foi lá e disse: Costado, posso orar por você? Então, poxa vida. E ele começou a orar por mim, ele começou a profetizar. E ele disse assim: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Não dá mais tempo. Um dia é um ano são 10 anos, 10 anos é uma vida. Não dá mais tempo, apacenta as minhas ovelhas. Ele orou por mim, eu fui. Curso sexta-feira à noite, sábado de manhã, tinha um intervalo, sábado à tarde eu fui para o hotel, e ali no hotel eu tive uma conversa com Deus. A minha conversa com Deus foi: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, tenho te servido, o Senhor conhece o meu coração, tenho dado o meu melhor para ti. E Deus disse assim para mim: Pastor Neto, você não me ama, você ama os seus projetos. Você confia nos teus planos. E ele disse assim, gente: na verdade, você não confia em entregar a tua vida 100% para mim. Aquela tarde foi crucial para mim. Eu chorei diante de Deus, pedi perdão, disse: Senhor, eu entrego tudo para... Faz o que o Senhor quer. Eu não saí dali pedir demissão, não. Mas 1000 quilos da minha cabeça saíram. 1000 quilos. Maio, começo de maio. Estava em casa, um sábado, a neném saiu com as crianças eram pequenas. Geralmente a gente tirava sábado para ir de manhã para a praia, tarde a gente ia para um shopping, tirava para a família, trabalhava muito mesmo, pesado. Então sábado eu tirava para a gente ficar em casa e passear. E eu me lembro que a neném saiu com as crianças: não vou não, deixa eu dar uma descansada aqui. Naquele sábado à tarde, claramente eu vi a voz de Deus dizendo assim: começa a igreja. Começam a igreja. Pastor, como é que eu discerno, consigo discernir a voz de Deus? De um desejo, de uma voz interior. Deixa eu falar uma coisa, rapidinho, estão comigo ainda, gente? Ei, testa. Está alinhado com a palavra de Deus? Produz paz interior e não confusão. Passa pelo teste do tempo, ou seja, é uma jornada. Você está orando, você está esperando. É algo que você já está, é permanente, é constante. O tempo tem trabalhado e tem ajudado na construção disso. É confirmado por pessoas maduras. Naquela tarde eu saí para conversar com a minha sogra, que era líder da igreja, meu genro, meu cunhado. Fui conversar com outras pessoas. Por alguns dias, semanas, conversando sobre esse projeto. Produz fruto correto, crescimento espiritual. Aponta para Deus ou é algo do ego? Está alinhado com o coração de Deus? De 1º de julho de 2001, a gente começa a CC Videira com 20 pessoas. A gente tem um culto de despedida na nossa antiga igreja. Os pastores nos abençoam, oram pela gente. A gente começa a CC Videira. Hoje, 25 anos, 14 igrejas, mais de 20.000 pessoas, 3 campos em expansão, CC Videira online.
16 unidades prisionais. Nunca imaginei a minha vida que uma decisão pudesse afetar tantas pessoas. Você ainda vai continuar decidindo sem ouvir a voz de Deus? 2004, 2005, eu aplico para um curso muito procurado, chamado Instituto Haggai. Era um treinamento de liderança cristã que só acontecia em Maui, no Havaí e em Singapura. Você aplicava, tinha que ser em inglês, entrevista em inglês, você tinha que mandar um projeto em inglês, e depois você era aprovado, e eu fui aprovado nesse curso. E aí eles davam esse curso, e eu fui ali em 2004, acho que 2005, para Maui. Passei 20 dias em Maui, mergulhado e imerso. Nós éramos em 80 participantes, 60 países. E eu volto, eu estou entrando no cinema com a Nenê, e aí eu recebo um telefone. Era o diretor nacional do Haggai, dizendo: Costa Neto, tem 5 minutos? Eu tenho. Disse: olha, o vice-presidente do Haggai está fazendo um convite para você. E aí era o Piquet de Lee, ele era indiano, depois uma pessoa muito boa. Ele disse assim: olha, o Piquet de Lee está convidando para você assumir o nosso instituto lá no Havaí, e você liderar e ser o diretor do nosso instituto, do Instituto Haggai, no Havaí, em Maui. Eu me emociono quando eu conto essa história, porque naquele dia, naquela noite, eu disse assim: Ebenezer, muito obrigado, me sinto honrado pelo convite, eu quero agradecer pessoalmente, eu fiz, o Dr. Lee, mas eu tenho certeza que eu estou no lugar certo, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou no propósito certo, eu estou na cidade certa, eu estou no país certo, e eu tenho absoluta certeza que é isso que Deus quer para a minha vida. Uma decisão. Agora aqui, ó. Por que eu estou contando essas duas histórias? Deus fala comigo para abrir E aí Deus fala comigo para sair da igreja. E que proposta, gente? Era a proposta de 2000. Era o sonho de 2000. E sabe por que muitas vezes isso acontece? Porque Deus quer provar o nosso coração. Eu tenho a impressão que os céus, naquela noite, estavam olhando assim: bora ver o que é que esse menino vai responder. Se eu tivesse respondido esse segundo convite, eu não ia conhecer você assim mesmo. Eu não ia conhecer você. 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 Eu nem sabia que isso poderia acontecer, gente. E você ainda continua a decidir sem discernimento
e você continua a decidir sem buscar a direção de Deus. Deus quer, fala comigo, Deus quer. Deus ama. Deus pode. E Deus vai fazer na tua vida.